Olá para você que me assiste na repetição, oi para você que já está chegando aí no ao vivo. Esse é mais um Voe Mais Alto, nosso programa de coaching semanal e gratuito, que vai ao vivo pelo Periscope todas as quartas-feiras às 8h30 da manhã. Depois que a gente faz a nossa live aqui no Periscope, ela fica na reprise para você assistir tanto pelo Periscope e acompanhar todos os comentários, os corações e a interação de uma comunidade de mais de 1000 pessoas que frequenta o nosso programa de coaching semanal e gratuito todas as quartas-feiras às 8h30 da manhã. Mas se você preferir assistir pelo YouTube, você pode também. Se você gosta mais desse canal, vai lá no YouTube. Tanto no YouTube como no Facebook, o meu canal é o Canvas Consultoria e Coaching. Lá no meu Facebook, lá no meu YouTube, você vai encontrar durante esse mês de setembro todas as minhas postagens, tudo que eu tô fazendo até agora é sobre energia. Cada mês eu seleciono um tema específico pra gente trabalhar, pra gente focar, pra gente ir a fundo, para levar muito mais alegria e muito mais estratégia para sua vida. Eu falo de coaching de vida, eu falo de coaching de negócios e eu falo de coaching de carreira também. Bom dia para quem está chegando aí. Eu quero agradecer os comentários e os corações. Eu peço a gentileza de quem gostou, toca na tela muitas e muitas vezes. Tá vendo o nosso globo terrestre aqui, ó? Aponta para o lugar que você quer viajar. Onde você quer viajar no mundo? Aponta para esse lugar e toca muitas vezes, que assim o universo vai conspirar para você, porque você vai indicar qual é o local exato que você quer, ó, onde que você quer viajar, que toca nesse globo e aí sobe essa chuva de corações maravilhosa, que assim eu sei que vocês estão comigo, que a gente está interagindo aí. Pequena Zumbi, bom dia, seja bem-vinda. Se é a sua primeira vez aqui, eu espero que você goste. Se você caiu aqui de paraquedas que nem a Pequena Zumbi, não sei por onde você veio, você pode me seguir, tá? Segue, eu sou a coach Luciana Figueiredo e o meu usuário é o @Lu_Figueiredo_. Mesmo do Instagram, pra quem quer me seguir por lá também. Onde eu tenho postado todo esse mês super dicas, conteúdo longo, conteúdo curto sobre energia. Nós já falamos aqui de carreira, nós já falamos aqui de empreendedorismo, nós já falamos aqui e estamos agora falando de energia, assim, focados. Mas já faz mais de um ano que a gente tem o Voe Mais Alto aqui toda quarta-feira, 8h30 da manhã. E eu quero começar aqui, ó, minha mãe já chegou. Bom dia, mãe. Obrigada por você estar aí mais uma vez. Hoje eu quero começar, eu tenho alguns recados antes de a gente falar. Hoje a gente vai falar de manter um humor positivo, super energia nesse mês de setembro. Hoje a gente vai falar de como manter um humor positivo, né? E o porquê de eu ter escolhido esse tema. Mas antes eu tenho alguns recados e alguns agradecimentos para fazer aqui. Um aviso. Um primeiro recado de todos é que lá tanto no meu Instagram como no Facebook da Canvas e até no meu pessoal também, que eu compartilhei lá, eu tenho Oi Betânia, bom dia, saudades também, querida, bem-vinda. Eu estou com um texto de 18 páginas, se eu não me engano, acho que tem 18 páginas, do Tony Robbins, que é o maior, para quem não conhece, é o maior coach do mundo, ou pelo menos o coach que conseguiu fazer com o trabalho de coaching, com o trabalho de ajudar as pessoas, o trabalho da programação neurolinguística, que é a ciência originária dele, há mais de 30 anos. O Tony Robbins, que é americano, ele é lá da Califórnia, já acumulou um patrimônio de 50 milhões de reais e ele era tão pobre que ele tinha um apartamento tão pequeno que ele lavava os pratos na banheira. Então ele tem uma história de crescimento interessante, de desenvolvimento, algumas frustrações no passado e hoje ele ajuda muitas pessoas, vocês devem conhecer, tem um documentário sobre ele na Netflix, que é Eu Não Sou o Seu Guru, é um documentário que eu recomendo muito. E eu tenho um texto dele sobre o que ele come, que exercícios ele faz e o que ele faz para manter a energia dele alta. E ele comenta nesse texto que antigamente ele precisava dormir muito, ele era muito sonolento, muito cansado, ele não tinha muita energia para fazer as coisas. E que ele modelou algumas grandes figuras que conseguiram grandes resultados e resultados consistentes na vida, fazendo uma determinada alimentação, um determinado exercício, e aí ele conseguiu compilar isso para nós num texto, e eu tenho esse texto e eu posso mandá-los para vocês. Rita, tem um post, se você entrar lá no meu Instagram ou no meu Facebook, você vai encontrar esse post onde diz assim:
deixe o seu e-mail aqui para receber o texto. Então, para todo mundo que tá se cadastrando lá, eu vou aceitar até amanhã, porque amanhã que eu vou soltar esse texto para vocês, e daí eu não vou aceitar mais. Eu vou aceitar os e-mails até amanhã. Você pode deixar o seu e-mail lá na minha página para que eu possa mandar esse texto para você. É um texto muito legal, tem umas 18 páginas, é absolutamente consistente, tem muito conteúdo para você ter mais energia na sua vida através dos alimentos, tá bom, gente? Quem quiser, convide os seguidores aí para participar dessa live. Mais um recadinho para hoje. E também para compartilhar com vocês uma alegria que me traz muita energia. Obrigada, Viajando por aí, que convidou os seguidores. Se você quiser fazer como ele, estiver ao vivo, clica nesse bonequinho que tá aqui, encontra aí o compartilhar e compartilha com a rede social que você tem mais seguidores, porque assim você vai ser muito generoso com os seus amigos e poder levar essa mensagem para mais pessoas, aproveitando que é gratuito e é uma super mensagem de desenvolvimento para vocês, tá bom? Agradeço aí o Vandemar que convidou os seguidores, a galera que também tá convidando, agradeço muito. Daqui a pouco eu vou dar uma entrevista na televisão. Eu estarei na Rede Globo afiliada lá da região do Alto Tietê. Eu vou fazer uma entrevista pro programa... Oi, Tarcísio, tudo bem? Seja bem-vindo. Programa Diário Comunidade. Vou falar de trabalhos voluntários. Rita, o meu Instagram é o mesmo aqui do Periscope. É o @Lu_Figueiredo_. Que legal. Oi, Revolpe! Querida coach maravilhosa, como é que você tá? Tudo bem? Que bom que você tá aqui hoje. Rê, vou compartilhar com você essa alegria. Tô indo daqui a pouco, assim que a gente terminar essa live, eu tô indo pra Mogi das Cruzes gravar uma entrevista pra Mirielle de Castro, que é uma jornalista super legal, tá fazendo programas super legais aí, acrescentando muito. Dá pra ver pela internet, sim. A gente consegue o acesso pelo G1, site da Globo. O nome do programa é Diário Comunidade. E você pesquisando lá, vocês vão conseguir encontrar. Eu provavelmente vou postar os links nas minhas redes sociais para assistir. Eu ainda não sei quando o programa vai pro ar, porque ele não é ao vivo, ele é gravado. E eu tô indo lá daqui a pouco falar sobre isso. Sobre se fazer trabalho voluntário é um critério de competitividade no mercado seletivo, se você pode se desempatar se você tiver com outro candidato. O que vocês acham? Será que é? Vou falar sobre isso, vou falar sobre o senso de contribuição, vou falar sobre a importância também de quem recebe a ajuda e como isso gera energia na vida de quem promove a ajuda. Que legal, Tarcísio! Eu vou postando nas minhas redes sociais, fiquem ligados por aí. E a última coisa que eu quero falar aqui antes de a gente entrar no tema de humor positivo, mas ainda fazendo uma recomendação para vocês, porque vocês sabem que eu gosto de recomendar e eu apoio as pessoas que trabalham com conteúdo de profundidade, que pesquisam e que vão atrás de conteúdo maravilhoso para as pessoas na internet. Vocês sabem que eu levanto essa bandeira do conteúdo profundo, que eu não gosto de conteúdo raso e que eu já enjoei de gente falando bobeira na internet. Quem me acompanha, quem é freguês aqui do Periscope, sabe que eu defendo essa bandeira faz tempo já. E ontem, quem acompanha meu Instagram também vai ver lá, tem um post que uma foto que eu fiz com a Cirlei Viver Saudável, Cirlei Saudável. A Cirlei é uma mulher de 50 anos, ou quase 50, ela vai fazer agora na próxima semana aniversário. E ela é uma defensora da alimentação alcalina, uma alimentação que traz muita energia para nossa vida. E ela é minha cliente, minha coach de coaching de vida e de coaching de negócios. E ontem, vocês veem como a vida é maravilhosa. De vez em quando ela tá por aqui. Hoje eu não vi ela aqui entrando ainda, que ela trabalha muito. Ela tem uma empresa também, empresária, né? Então também ajudo ela nos negócios. E ela tem um Instagram e um Snapchat. Snap é uma rede social que eu não frequento muito, mas ela tem um Instagram e um Snapchat com muito conteúdo sobre alimentação. E olha, ela tem muitos seguidores apaixonados pelo trabalho dela. Quem tá afim de conhecer esse trabalho da Cirlei, vai lá no Instagram ou no Snap, se eu não me engano é o mesmo, Cirlei Viver Saudável. Se você não encontrar, vai lá no meu Instagram, que tem o Instagram dela só pra você clicar e seguir. Eu não tenho Snap, Tarcísio, então o Snap é uma rede social que eu ainda não aprendi a administrar. Eu uso muitas, especialmente aqui no Periscope. Ainda não fiz o meu Snap lá, quer dizer, até tenho só pra seguir a Cirlei, na verdade. Eu não sou atuante,
lá. Ela não faz Periscope, Betânia, ela faz Snap. Ela é louca pelo Snap. Ela tem um monte de seguidoras, é uma comunidade de homens e de mulheres e homens também, que querem ter mais energia e saúde na vida. E a Cirlei descobriu isso na própria vida. Ela está trazendo muitos resultados para a vida dela. E a gente... Oi, Ivan, eu que agradeço pelo seu comentário. Eu gosto de indicar pessoas assim, que são pessoas da minha confiança, que realmente trabalham com conteúdo incrível. Gabriel, eu nunca produzi nenhum material sobre depressão, porque na verdade eu não sou... Até poderia falar alguma coisa sobre isso, mas não é minha especialidade, porque eu não sou psicóloga. Depressão é uma doença mesmo, a gente tem que tratar como doença. Igual se você tem uma cárie no dente, igual se você tem uma dor de cabeça que não tem fim, você precisa ter uma dor no joelho. Depressão é exatamente uma coisa que precisa ser tratada com um profissional, diagnosticada mesmo e ser tratada a fundo. Não é tristeza, não é chatice, não é bobeira de quem fica por aí. Então eu realmente indico pra você, se você é o caso de você pesquisar mais sobre isso, psicólogos ou psiquiatras que podem ser mais profundos nisso. Porque como eu levanto essa bandeira da profundidade aqui, esse é um tema que eu até conheço um pouco, mas eu não poderia me aprofundar muito pelo fato de eu não ser psicóloga, eu sou coach. Eu ajudo você a realizar os seus sonhos e atingir as suas metas com estratégia na sua vida e fazer isso ser congruente com quem você é, com seus valores. E nesse mês de setembro eu tô muito bitolada em energia, tô estudando isso muito profundamente e esse é o tema que eu vou falar aqui com vocês hoje, tá bom? Mas mais uma vez tá aqui minhas redes sociais, para quem quiser conhecer outros conteúdos anteriores, Facebook e YouTube, Canvas Consultoria e Coaching, acessa lá ou então me manda um e-mail, luciana@canvasconsultoria.com.br, para saber mais sobre como funciona o coaching. Bom dia, Cristina, seja bem-vinda na nossa live hoje. Vamos falar agora sobre o tema? Podemos entrar no tema agora depois de tantos recados e tantos compartilhamentos e tantas indicações de trabalhos? Vamos lá! Vamos lá, preciso de uma personalidade assim? SP Marota, você já tem uma personalidade maravilhosa, aposto. Psiquiatria e pseudociência, aguarde bom dia. Que bom, Gabriel, obrigado e bom dia. Imagina, tudo que você quiser saber de conteúdo que eu trabalho, entra lá no meu blog, eu tenho vários artigos escritos também, se você gosta de conteúdo escrito. E aí você vai conhecer um pouco mais desse direcionamento e como o coaching pode ajudar. Tá bom? Coaching pode ajudar muito, mas a gente pode falar do seu caso em particular por e-mail se você quiser, tá? É luciana@canvasconsultoria.com.br é o meu e-mail. Bom dia, existe alguma possibilidade de um espírito entrar numa pessoa? Vinícius, essa não é a live pra gente falar sobre isso, tá bom? Não personal. Vamos lá, não personalidade, é isso, SP Marota? Vamos falar de bom humor hoje? Vamos falar de como manter um humor positivo, um humor em alta. Por que eu escolhi esse tema hoje? Vamos pelo começo. Eu escolhi esse tema hoje porque se tem uma coisa que traz muita energia na nossa vida, que traz muita vontade de a gente levantar da cama e fazer o que tem que fazer, é a gente ter um bom humor, a gente tá alegre e bem-humorado. E acontece que muitas vezes o nosso dia a dia não ajuda muito o nosso bom humor, né? O dia tá chuvoso, eu não sei onde vocês estão, se onde vocês moram tem trânsito, se onde vocês moram tem gente mal educada no caminho. Eu não sei se muitas vezes é difícil, não é, Andréia? Muitas vezes, Ana Lúcia também, olha lá, eu não sei se onde vocês moram é assim, ou se onde vocês moram é tudo tranquilo e tudo contribui para o seu bom humor diário, não é? Manter o bom humor não é fácil. Eu moro em São Paulo, na capital, e aqui a gente tem um trânsito doido que, assim, algo que é talvez o maior das provas de bom humor é você sair e atravessar a cidade, né? Então, quase nada de trânsito aqui em Sampa, né? Antigamente a gente tinha a hora do rush, agora não existe mais a hora do rush. Todas as horas são de rush, mesmo nos finais de semana. Então, essas coisas acontecem. Às vezes alguém bate a porta do elevador na sua cara, às vezes alguém grita com você, às vezes você tem que ficar numa fila com um atendente que não tem a menor vontade. E algumas dessas coisas estragam o nosso humor, né? Oi, Aldo, bom dia! Já tava sentindo sua falta por aqui, tudo bem? Bem-vindo, Aldo, mais uma vez.
Fora os radares, isso aí. Foi só ontem à noite que o médico descobriu que estou com a mesma infecção que tive quando... Aldo, você tá assim, ainda não melhorou? Eu tô preocupada com você, sabia? Eu tô te acompanhando aí, eu quero sempre te ver bem. A gente precisa de você bem. Se você precisa descansar, descansa. Infecção é algo que geralmente demonstra que a gente tá talvez andando numa velocidade acima do permitido pelas nossas estradas físicas, talvez, não sei se é o caso, mas muitas vezes pode ser, às vezes a gente trabalha demais, né? E eu acho que é o seu caso, porque eu vejo que você trabalha demais. Mas eu desejo muitas melhoras pra você, viu? De coração mesmo. Se eu puder ajudar de alguma forma, por favor, me faça saber. Porque eu vou, tá? Tô à disposição aqui, quero te ver bem e toda essa comunidade incrível aqui do Periscope que conta com você todo dia, tá bom? Muito legal. E o Aldo fala muito de bom humor também no livro dele, né? Pra gente ter alto impacto na nossa vida, pra gente ter desempenho quando a gente mais precisa, a gente precisa saber controlar as emoções. E saber controlar o humor é algo que a gente deve aprender a fazer. O nosso bom humor, ele não deve ser simplesmente obra do acaso ou das circunstâncias. Porque quando eu permito que os acontecimentos diários simplesmente invadam a minha cabeça e tomem conta de mim, e isso... não é muito inteligente de fazer. E isso eu posso controlar. Eu não posso controlar o trânsito, eu não posso controlar gente mal educada, eu não posso controlar coisas desagradáveis que acontecem no meu dia que atrapalham o meu humor, né? Eu não posso controlar isso. Eu não sou dono do mundo. Mas eu posso controlar como eu reajo a isso. E isso é algo que a gente aprende por técnicas, que é possível de fazer, é uma modulação do nosso comportamento, e isso é plenamente possível independente da sua personalidade, independente se você é uma pessoa mais extrovertida ou mais introvertida. É uma habilidade, uma competência que a gente deve desenvolver para que a gente possa, como disse André, viver em paz. E mais, produzir energia no nosso corpo, para que aquilo a gente sempre seja um poço de energia, para que a gente tenha sempre energia física e vital, para que tudo que a gente faça no dia dê certo. Depende muito mais de nós do que dos outros, por incrível que pareça. E hoje, claro que levar o humor para as alturas, claro que é sempre uma coisa muito pessoal. Então eu vou trazer aqui para vocês hoje 5 dicas, 5 ideias, 5 possibilidades, e talvez você, através dessas 5, você pense em outras 5 e tenha no final desse Periscope 10 ideias, e talvez você aproveite apenas uma, talvez você aproveite todas as 5, e talvez você coloque todas em ação hoje mesmo, saindo dessa live. Hoje mesmo você pode executar, porque são dicas simples, são ideias simples e que estão ao alcance de todo mundo mesmo que tá aí assistindo. Então, eu quero que você aceite a live de hoje como ideias, como sugestões, porque eu tenho certeza que você já tem outras ideias mais incríveis ainda sobre como fazer o bom humor para as alturas. Ale Lima, nossas decisões diárias fazem grande diferença. Isso, e ter um bom humor, Ale, é uma decisão, né? É uma decisão que você toma. Não é algo que acontece com um mero acaso. Você decide, eu vou ficar bem-humorado hoje, eu vou ter um dia incrível hoje. E seguindo essas 5 ideias aqui, eu garanto pra você que não tem como você ficar mal-humorado. Bom humor sempre, isso faz com que a gente leve a vida mais leve, possa ajudar as outras pessoas, seja um modelo para as outras pessoas com quem a gente convive e leve a energia de todo mundo lá pra cima. A primeira ideia que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje é a seguinte: comece todos os dias de manhã você pergunta pra você mesmo: o que eu espero do meu dia de hoje? Ou o que eu poderia decidir hoje que me anime a acordar amanhã? O que eu espero obter hoje ou poderia decidir fazer hoje que poderia me animar a acordar amanhã?
Com bom humor conseguimos abrir mais portas, isso aí, viajando, muito bem. Começar o dia com uma expectativa positiva é o segredo pra gente melhorar de cara o nosso humor. Então eu, por exemplo, escolhi fazer periscopes e lives todas as quartas-feiras às 8h30 da manhã e não às 8h30 da noite, não por acaso, mas porque eu tenho como missão levar pra você um dia melhor. E quando a gente faz isso logo na primeira hora do dia, o que acontece com o nosso humor, com o nosso astral? Vai lá em cima direto, independente do que aconteça. Então a gente, como se fosse aquele bonequinho do videogame de lutinha, sabe? Ele não tem uma carga de energia, a gente já começa o dia com a energia completa. E isso pode até ir acabando ao longo do dia, mas tudo bem, porque depois quando você dormir, você tem o dia seguinte para aumentar a sua carga de novo, dormir e reativar toda essa carga em você. E você tem o dia todo depois. Então comece o seu dia energizado e decidindo o que esse dia vai representar para você hoje. O que você quer fazer hoje? Qual o propósito para hoje? O que é a tua agenda? O que você vai colocar na sua agenda para fazer com que o seu dia seja positivo? O que você vai fazer hoje que vai te deixar muito animado para acordar amanhã? Qual é o projeto que você vai iniciar hoje? Qual é a pessoa com quem você vai falar hoje? Com quem você quer estar hoje? Que coisas você vai fazer hoje? E você vê que isso é uma decisão puramente sua e que depende unicamente de você. A gente fala no coaching, tecnicamente, que é iniciado e mantido pelo usuário. É um comportamento iniciado, mantido e acabativo por você, né? Só depende da sua iniciativa e da sua acabativa. E aí você não depende de ninguém para você começar o dia, olhar no espelho e falar: hoje eu vou ter um dia incrível. E essa é uma decisão. Isso não é obra do acaso, porque quem faz um dia incrível é você mesmo, né? E a sua energia em alta logo cedo contribui para que isso não só seja possível, como seja mais fácil, como que isso dure até o longo do dia. Inclusive, quem me acompanha aqui sabe que todo esse estudo que eu tô fazendo a respeito de energia durante o mês de setembro, que vai continuar aqui no meu escritório, e eu tô consultando muitas pessoas, especialistas também, em elevar a nossa energia, seja pela alimentação, seja pela meditação, seja por exercícios, seja por mente organizada, seja por propósito de vida, sonhos organizados. Isso tudo está se transformando num programa de coaching, que eu vou colocar à disposição de vocês para quem quiser desfrutar. Provavelmente aí nos próximos meses ou a partir do ano que vem, eu ainda não sei muito bem. Então quem me acompanha por aqui sabe que isso tudo vai depois estar à disposição de vocês como um programa. O riso é um bom remédio. Lincoln, é provado. Eles já fizeram várias pesquisas que o ato de rir, de dar risada, ele cura uma pessoa. Às vezes, só fazer o que se gosta já te deixa mais feliz. E isso, pequena, às vezes, só de a gente fazer uma coisa que a gente gosta nesse dia e iniciar uma meta nova que a gente goste, que faça sentido pra nós, e não meta pras outras, né? Meta pra nós, isso já faz com que o nosso dia seguinte a gente acorde mais animado. E voltando às pesquisas científicas, vocês já devem ter acompanhado isso, mas já foram feitos vários estudos em que se coloca 2 grupos de pacientes em estudo ao mesmo tempo, pacientes graves e que estão isso, Lincoln, às vezes ser feliz e rir das outras, né? Mas isso é um problema deles, viu? Não queira resolver esse problema para eles que lidem com isso, né? Nossa felicidade é a nossa máxima, a gente deve viver com isso sempre, porque a nossa felicidade, ela gera hormônios no nosso corpo que ajudam o nosso organismo a funcionar melhor e até mesmo a curar-se. Esse experimento que eles fizeram, eles separaram em 2 grupos. Pacientes, agora eu não sei dizer se eu acho que eram doenças tipo de câncer, coisas bem graves, que estavam em tratamento no hospital. E eles separaram em 2 grupos. Um grupo apenas seguiu com
a medicação normal e os procedimentos médicos habituais, o protocolo médico. E o outro grupo, além de seguir exatamente o mesmo protocolo médico, a mesma metodologia, também recebia os médicos da alegria lá, aquele pessoal que vai de palhaço lá no hospital, fazendo o pessoal dar risada e o pessoal brincar e tudo mais enquanto tá se tratando. E qual foi o resultado? Que este grupo que recebeu os risos e se divertiu durante o processo de tratamento se curou muito mais rapidamente do que o que não ria. E o processo de tratamento era o mesmo, médicos eram os mesmos, os remédios eram os mesmos, o protocolo médico era o mesmo. Então, rir e elevar o bom humor, ele promove hormônios no seu corpo que ajudam. E o contrário também é verdadeiro. Quando você tá de mau humor e você tem maus pensamentos, você promove no seu corpo hormônios como o cortisol que colocam você totalmente para baixo e fazem com que o seu organismo não funcione da maneira correta, né? Por que isso faz sentido? Qual é a ligação entre o pensamento e o teu corpo físico, teus órgãos? Acontece que é muito óbvio, na verdade, é que a gente não vê, então a gente fica achando que isso é coisa de bruxaria e sei lá o quê. Estou operada, estou muito feliz por conseguir ver sua live inteira hoje. Que legal, gostei de saber disso. Não que você tá operada, né? Mas que você tá tendo a oportunidade de assistir pela primeira vez inteira e ao vivo e participando aqui com a gente. Eu espero elevar o seu bom humor para que você tenha uma melhora e uma recuperação muito rápida, tá? Um beijo pra você. Fiquei até tão feliz que eu até esqueci o que eu tava falando antes. A gente tá falando de bom humor, mas eu falei alguma coisa que eu não sei, eu ia falar alguma coisa, esqueci, alguém sabe me ajudar aí? Certamente são liberados endorfina quando a gente está feliz. Existem alguns hormônios, endorfina é um deles, que ajudam que o nosso corpo promova uma cura. Lembrei, eu tava explicando isso, cortisol, eu tava explicando por que os nossos pensamentos fazem sentido no nosso corpo. E às vezes a gente acha que é meio coisa de bruxaria ou coisas de superstição, né? Mas o que acontece é exatamente o seguinte. Os nossos neurônios, todos os pensamentos que a gente tem e todas as nossas ideias, vocês sabem, elas são promovidas por ligações de neurônios. Quando o Tico fala com o Teco, essa comunicação é feita... Que lindo, Betânia, obrigada! Essa comunicação é feita por uma corrente elétrica, né? E qual é o maior condutor? Qual é o maior condutor de eletricidade? Não é água? E aí você sabe, aliás, eu vou fazer um post sobre isso hoje nas minhas redes sociais, eu acho que eu vou até soltar esse post daqui a pouco, acho que na fanpage até já soltei esse post. Vocês sabem que 60%, 70% do seu corpo é feito de água. Assim como o planeta, que 70% do planeta Terra é feito de água. Não por coincidência, né? Então, o planeta é feito, maior parte, mais da metade de água. O seu corpo é feito mais da metade de água. E por onde que circulam os seus pensamentos? Quando o seu órgão funciona, por exemplo, seu olho pisca ou seu coração bateu, é porque existe um comando do seu cérebro que fala assim, pisca olho, bate coração. E esse mesmo comando fala, aperta o interruptor para acender a luz, dá um passo depois do outro para andar, amarra o cadarço, uma ideia brilhante. Atende o telefone, mexe o braço. Esses comandos cerebrais, eles acontecem muito rápido por ondas elétricas. Então, esse comando é por ondas elétricas. Então, pensa, se você tem a maior parte do seu corpo com o maior condutor de energia elétrica que existe, somos pura energia que decidimos se a energia será boa. Isso, pequeno, é aí que eu vou. Essa energia que você joga no teu corpo é uma energia elétrica. Puramente, é física pura, assim, não tem mistério aqui, não é nada sobrenatural, é apenas física. O seu corpo é condutor de energia elétrica e quem manda a energia elétrica é o teu cérebro. Então, à medida que você manda um pensamento bem-humorado, positivo, alegre, confiante, o que o resto do teu corpo entende? Opa, tá tudo beleza, vamos trabalhar bem.
Vamos promover energia para ela porque ela tá usando bem. Agora, e quando você manda um pensamento negativo, com um astral baixo, coisas erradas, você começa a promover esses hormônios que dizem pro teu corpo, alguma coisa tá errada, não estamos funcionando bem. E aí, você começa a ter uma sequência, você entra num círculo vicioso de mal-estar, físico inclusive. Isso gera inclusive doença, tá, gente? Do câncer ao crime, beleza? Só pra saber, existem também estudos ligando essas energias de pensamento negativas ao crime. Isso, você atrai aquilo que pensa. Então, além de tudo, além de você promover isso pro teu próprio corpo, você também emana essa energia. Então, se você é um chato, você vai atrair gente chata. Se você é uma pessoa hiper gente fina, você vai atrair super gente fina pra você. Então, a decisão é sua de manter o seu bom humor em alta e os benefícios são inúmeros. As veias levam alegria para o nosso corpo todo, isso, porque o nosso corpo é feito de água e a maior parte da água está no nosso sangue. E qual é a parte do nosso corpo que leva tudo para onde tem que ir dentro do nosso corpo, que faz circular tudo isso? É o nosso sangue. Então é o nosso sangue que leva o nosso pensamento positivo para os nossos órgãos. Positivo, tá correto, certo? Tá simples isso, não é? Então, movimentos involuntários, emoções afetam o físico, afetam completamente o físico involuntariamente e voluntariamente também. Quando você tá bem humorado, seu corpo fica ereto, né? Você fica alegre, você põe os braços pra cima e isso é um círculo vicioso de alegria. Quanto mais você põe os seus braços pra cima e a sua cabeça no alto, mais você fica feliz. Quanto mais você anda assim, mais você fica triste, certo? Débora Santos, não tem problema. Você volta para assistir a repetição, seja aqui no Periscope ou lá no canal do YouTube Canvas Consultoria, tá bom? Um beijo pra você. Ser do bem é mega percebível através da meditação da PNL. Gostaria que você indicasse exercícios de PNL. Legal. No meu coaching que eu vou fazer pra energia, vai ter. Eu tô cuidando disso, eu tô fazendo uma sequência bem interessante para que depois eu possa colocar isso à disposição de vocês de uma forma correta e responsável, tá bom? Número 2. Olha, a dica número 2. Eu acho que eu já expliquei aqui sem querer. Eu já antecipei para vocês. Que é a seguinte, dica ou ideia. Segunda ideia para que você possa manter o seu humor positivo todos os dias é puramente física. E é simples. E é barata. Eu diria quase de graça. Não é absolutamente de graça, se bem que pode ser, na natureza ela tá de graça, mas na vida contemporânea das cidades a gente paga por ela, mas ainda paga barato. Meu cérebro não desliga. Alguma técnica pra isso? Tem muita técnica pra isso, Thiago. Eu não posso entrar nesse tema agora, mas se você quiser mandar um e-mail pra mim, luciana@canvasconsultoria.com.br, com essa dica eu anoto depois e a gente pode ir pra esse tema depois, tá bom? Dica número 2, para elevar o seu humor. Beba muita água o dia todo. E é sobre isso que eu tô postando nas minhas redes sociais. Postarei nas minhas redes sociais hoje. Lá acho que na fanpage da Canvas já postei. Que é beba muita água o dia todo. Olha que dica simples. Totalmente ao seu alcance. O que custa você ter uma garrafinha de água na sua mesa? É ou não é? Uma garrafinha de água perto de você o tempo todo. Água. E aqui água existem, eu pesquisei muito sobre isso essa semana. E eu vou dizer para vocês que os profissionais técnicos do assunto, médicos, nutricionistas, nutrólogos, etc., as pessoas da saúde não se entendem sobre o quanto a gente deve beber de água. Algumas pessoas dizem 3 litros, algumas pessoas dizem 2 litros, algumas pessoas dizem que a quantidade de água deve ser dita pela sede. Existem pensamentos diferentes, eu não posso afirmar aqui para vocês o que seria o correto, porque, vou ser bem sincera, estou aprofundando esse tema ainda. Para ansiedade, oração, meditação, sair com amigos positivos e alegres, tomo logo que acordo, dá mesmo up, dá um up, porque a gente não acabou de lembrar aqui, pequena, que o nosso sangue é que leva toda a nossa... que aumenta essa resposta cerebral. Então, como o cérebro manda os comandos para o nosso corpo, né? Pra gente ficar mais inteligente, mais esperto. Coca não conta, ô Cleverson. Coca não é água. Água é água, gente. Água. Sabe água? Água pura. Água é água. Porque quando você toma café, refrigerante e outras coisas, junto do líquido, tem alguns elementos que vão promover outros processos digestivos no seu corpo. Então não vale como água. Ajuda a emagrecer, ajuda a eliminar a toxina, ajuda a eliminar peso, ajuda você
estar melhor, porque a água é a água que faz com que o oxigênio dentro de você circule mais. E circule mais rápido e de forma eficiente. Então, o nosso corpo nada mais é do que uma engenhoca, uma máquina. Então, imagina uma máquina que precisa de várias engrenagens para funcionar. A água é o óleo dessa máquina, que faz essa máquina não parar nunca, né? Então, uma nutricionista que postou um cálculo que cada pessoa necessita de tomar água. Isso, Bozo, é o seguinte sobre isso de água. Existem vários posicionamentos profissionais. E aqui eu vou ser bem neutra sobre isso. Muita água pode fazer mal? Todo excesso pode fazer mal, Costa, tudo. Não existe nada no mundo que não possa fazer mal. Claro, pode fazer mal. Mas o que os especialistas dizem é o seguinte: há especialistas que falam em 3 litros por dia, há especialistas que falam em 2 litros por dia, e há especialistas que dizem que não se deve se afogar em água e sim beber o quanto você tem sede. E desde que você faça uma alimentação bem correta, isso é verdade. Coca é cancerígeno, é verdade, isso já foi provado. Tendo uma chance 100 vezes maior de adquirir câncer, isso já foi provado. A Coca-Cola especificamente, e ainda mais a Coca Zero, ela foi considerada como o pior alimento do mundo pelos órgãos que cuidam de alimentos. Então, existem muitos alimentos na lista dos alimentos perigosos para a saúde, incluindo a gordura, incluindo um monte de coisa, tipo batata frita, um monte de coisa. Você gostou dessa coisa da dieta alcalina, Rê? Eu recomendo você seguir Cirlei. Segue a Cirlei Viver Saudável, ela é especialista nesse assunto, ela tá me ajudando muito. Inclusive, vou aproveitar as dicas da Cirlei no meu programa de coaching para energia, esse que eu tô montando. Vale muito a pena pesquisar um pouco mais sobre isso. Olha, que legal, Rê, que legal. Faz muito sentido, viu? Inclusive para cura de muitas coisas. Isso, segue sim, Rita, segue que você vai gostar. Então, a Coca, ela tá considerada... É mais a Coca ou o refrigerante sabor Coca? É mais o refrigerante sabor Coca, porque não importa a marca, é que a Coca é mais famosa no mundo inteiro. E especificamente a Coca Zero, por causa da associação do refrigerante Coca com o aspartame, que é o adoçante que vai na Coca. Então, tanto a Coca normal como a Coca Light, a Coca Zero, e não só Coca, gente, todo refrigerante gasoso é ruim pra você. Tá? Porque você tá colocando só substância química no seu corpo. Pra você ter ideia, é pior, muito pior do que você comer gordura pura, tá? É muito pior. Então, já é considerado, não sei o que eu tô dizendo, os órgãos mundiais de alimentação consideram como o pior alimento do mundo, em todos os países, considerando a cultura de todos nós. Então, beba muita água o dia todo. É a segunda dica para você ter um bom humor positivo todos os dias. E olha que a gente não tô nem falando pra você de ter mais saúde, tô falando pra você de ter bom humor. Porque você tem mais resposta cerebral, menos cansaço. Isso, o pH baixo, o refrigerante abaixo, o pH do sangue, o refrigerante é absolutamente ácido. E o nosso pH é alcalino, por isso que a gente fala da dieta alcalina. A dieta alcalina tem a ver com o nosso sangue. Tudo gasoso, pois o gás é industrializado. O gás é industrializado. Rê, tudo bem, Rê? O gás é industrializado, sim. Ele só é feito de uma forma natural quando a gente fala de champanhe, mas não qualquer espumante, e sim vinhos brancos, espumosos, que são feitos de forma natural. E existe uma forma de saber se esse gás é natural ou se esse gás é industrializado. E todo gás é industrializado, incluindo Schweppes. Alô, dica! H2O é refrigerante, tá, gente? Schweppes é refrigerante. E água com gás também tem gás. Água, quando é água natural. Isso aí. Por que será que a fórmula da Coca é segredo? Não acredito que seja apenas por questões financeiras. Edila, vou dizer pra você, eu não quero nem saber da fórmula da Coca, eu já não tomo Coca há mais de 3 anos e isso foi uma maravilha na minha vida, então eu já abandonei isso pra lá. Cerveja é mais saudável que refrigerantes? Costa, pode acreditar, a Coca e os refrigerantes são o pior alimento que tem, eles ganham em pior de todos os outros, tá? Todos mesmo, incluindo a bebida alcoólica, incluindo pinga, pra você ter ideia, tá bom?
É isso aí, gente. É interessante, ela disse que é polêmico porque tá na mesa aí da maioria dos brasileiros ainda. Assim como falar de dieta alcalina é bem polêmico, porque ela vai contra algumas regras. E o texto do Tony Robbins que eu tenho pra mandar pra vocês também é super polêmico sobre alimentação e também fala um pouco sobre isso. E tem muitas explicações, inclusive físicas lá. Se você quer receber o texto, entra nas minhas redes sociais, encontra o post que eu peço o e-mail e coloca o seu e-mail lá pra mim, @Lu_Figueiredo_, coloca o seu e-mail para receber o texto do Tony Robbins, para você entender como ele come, baseado nos maiores líderes do mundo, tá bom? Dica número 3 para você manter o bom humor em alta. Essa aqui também tá ao alcance de todo mundo e até que é facinha. Tá comigo? Dá corações aí. Aperta esse coração aí pra gente ver que vocês estão de bom humor, que vocês estão com sorriso de orelha a orelha. Bozo, eu não sou psicóloga, eu sou coach, tá? Eu já coloquei, vamos lá. Vamos lá. Procure motivos para dizer obrigado e demonstrar gratidão ao longo do dia. Eu comecei esse tema de hoje falando que o bom humor não depende. O bom humor não depende dos fatores alheios a nós, né? O bom humor depende da nossa decisão de elevar o humor, né? E quando a gente fala assim, mas eu não tenho tido muitos motivos para dizer obrigado recentemente, as pessoas não estão fazendo coisas por mim, as pessoas estão me abandonando, eu estou largado, eu estou de canto no meu escritório, ninguém olha pro meu valor, as pessoas não me reconhecem, ninguém dá valor pro que eu faço. Aí eu te pergunto o seguinte, será que você está gerando, será que você está procurando, será que você está promovendo oportunidades para dizer obrigado? Hein? Ô dó, não é? Não é um monte de gente assim que tá aí pensando que a vida não é justa comigo, um monte de coisa. Obrigado por ter me feito acordar feliz. É isso aí, obrigado, gratidão. Obrigado a vocês por vocês estarem aqui, né? Então, pra gente ouvir um obrigado, a gente tem que fazer coisas para merecer, né? E pra gente dizer obrigado pras pessoas, a gente tem que receber coisas legais. Não é? Quando alguém faz uma coisa pra gente não fala obrigado? Uma coisa legal? Então, e se a partir de agora, ao invés de você simplesmente esperar que o universo te mande oportunidades de você dizer obrigado, e a partir de agora você começar a promover motivos, procurar motivos pra dizer obrigado? Quem sabe se a partir de agora você não quer promover, fazer coisas para dizer obrigado, né? Para que isso faça sentido, ser grato. Elogiar as pessoas é uma boa ideia, né? Isso faz com que a gente se sinta feliz. A gratidão, e existe uma explicação também científica, alguém falou aí de PNL no início, existem explicações neurocientíficas que explicam o poder da gratidão. E também o poder do perdão. Perdão e gratidão são, sim, irmãos, andam mais ou menos juntos ali no mesmo caminho, né? E quando a gente tem gratidão, quando a gente perdoa, quando a gente agradece, quando a gente vê no outro coisas boas, a gente eleva o nosso bom humor. Existem explicações neurocientíficas que eu não preciso entrar em detalhes com vocês agora. Isso, pessoa ingrata não dá nem vontade de ficar perto. Pessoa ingrata é chata, gente. Pessoa ingrata é hiper chata. Quem quer uma pessoa dessa do lado? Então, se ninguém tá fazendo nada de legal pra você, na boa, você não tá merecendo, entendeu? Se você não tem nada de bom que tá acontecendo na sua vida, é porque você tá fazendo alguma coisa ruim pras pessoas. Você tá sendo chato. Porque se você é uma pessoa legal, reclamona, isso... Entendeu? Se você é uma pessoa legal, as pessoas são legais com você. A gente já falou aqui do poder da atração e tudo mais. A gente atrai gente igual a gente. E se a gente tem gente chata por perto, quando tiver uma pessoa chata do seu lado, você pensa que isso pode representar muito sobre você mesmo. Porque eu escolhi estar perto dessa pessoa chata agora. Porque essa pessoa que faz chatice pra mim, eu escolhi estar com ela. E não vem me dizer não que você não escolheu estar com essa pessoa, porque sim, você escolheu. Nós estamos sempre perto daquilo que nós escolhemos, das pessoas que nós escolhemos, certo? E por falar em pessoas, eu vou te dar a dica número 4 para você elevar o seu bom humor, apesar do que aconteça. 4.
Almoce com os seus amigos. Ficar perto de pessoas que você gosta e socializar com as pessoas sempre melhora o humor. Seu dia tá difícil, você tá tendo um dia duro no escritório, vá almoçar com uma pessoa que você gosta. Não fica se fechando no seu mundo, né? Vai, convida alguém, fala, vamos me acompanhar. Eu tenho que pagar essa conta lá na lotérica, vamos comigo? Vamos almoçar comigo? Né? E aí almoce com as pessoas. Durante o almoço faça um passeio, curta o seu momento. Ah, mas eu só tenho 15 minutos de almoço, e daí? Né? Sai desse celular, vai conversar, socializa. Socializar é parte do ser humano, está em todos nós. Não importa se você é uma pessoa mais extrovertida ou mais introvertida. O que importa eu vou escolher deixar o universo me trazer essa live. Que bom, pequena. Fico feliz que o universo tenha trazido você pra cá hoje. E espero que você pense aí, com quem que você quer estar hoje, né? Com quem? Quais são as pessoas que você quer atrair? E lembra que a gente falou dos pensamentos negativos e da toxicidade que isso representa nas tuas células e no teu funcionamento do organismo? Pessoas tóxicas são tão perigosas quanto gás carbônico, cigarro ou Coca-Cola, sabiam? Porque como o nosso pensamento gera toxicidade, né? Como o seu pensamento, chatonildos e chatonildas, são pessoas que a gente tem que eliminar. E são tóxicos. É igual a gente comer, sei lá, comida que é porcaria. É a mesma coisa. A gente traz pra dentro da gente toxicidade. Então, para de andar com gente chata, começa a escolher essas companhias. Não vem me dizer que você não escolheu essas companhias que estão com você. Todas as companhias, seu namorado, seus amigos, todo mundo que tá perto de você, você escolheu, é isso? Elas te afundam junto com elas. E aí, quem falou aí no começo, que eu esqueci quem falou, que falou assim, a felicidade irrita as pessoas. E olha, eu sempre alerto os meus clientes que vão fazer coaching, que começam um processo de coaching, eu sempre falo, olha, cuidado. Porque um processo de coaching pode afastar algumas pessoas de você. Sabe por quê? Porque você começa a fazer coaching, aí você começa a se conhecer melhor. Aí você começa, isso quem segue nas redes sociais também, porque a gente tá no mundo virtual, não é? E aí você começa a se conhecer mais, e aí você começa a ter metas, e aí você começa a correr atrás das suas metas. E aí você começa a ter uma vida melhor, você começa a se comportar como um ser humano melhor, uma pessoa que sabe o que quer, comprometida, que olha pra frente, que anda de queixo erguido, porque tem horizonte, porque sabe pra onde tá indo, né? E aí o que acontece com as pessoas que estão à sua volta e que não querem sair do lugar para crescer? Elas começam a se incomodar. E pra você não ir e deixar ela para trás, o que ela faz? Ela segura você lá no poço da amargura. E ela começa a te dizer, não, isso daí não vai dar certo. Não, você sempre foi assim, pra que mudar agora? Isso é muito difícil, isso é muito caro. Ah, não, dá muito trabalho. Essas pessoas, isso, limpeza nas redes sociais, faça. Faça limpeza na sua rede social, tanto online como offline. E afaste-se imediatamente dessas pessoas chatas. Gente chata é algo que estraga o humor e a energia de qualquer um. Sensação de liberdade, né? De eu não preciso mais ficar falando com essas pessoas. E as redes sociais, todos os aplicativos, todas as redes oferecem alguma forma de a gente se livrar dessas pessoas, até com inscrição. No Facebook, por exemplo, você pode simplesmente parar de receber os posts da pessoa e ela nem percebe que você fez isso. Existem formas discretas de se fazer isso, se essa for a sua preocupação. Mas quer saber? Não há motivos para ter preocupação. Quando você está crescendo na vida, quando você está indo pra frente, que se danem as pessoas chatas, ok? Posso ir para a dica número 5 pra gente encerrar esse Periscope de bom humor hoje? Quem tá comigo, dá corações, Pra onde você quer viajar no mundo? Clica no globo aqui, Taca esse dedo aí, escolhe o lugar pra onde você quer viajar. Onde você quer ir? Onde você quer ir levar o seu mau humor, né? Dá corações aí pra gente, pra gente elevar essa chaminé lá em cima, bem poderosa, certo? Sejamos irritantemente felizes. Isso, foi o Lincoln que falou isso. Obrigada, Lincoln, de você falar isso de novo, porque agora eu te vi aí, posso te dar os créditos merecidos. Quando você seleciona, você percebe que diminuem os amigos. É verdade, mãe. É isso mesmo. Por quê? Aliás, tem uma frase que diz isso. Fala assim, as crises selecionam.
né? Crise seleciona. Porque é quando você precisa de apoio, é na dureza que você vê quem tá do seu lado, não é? E quando a gente escolhe o que a gente quer pra nossa vida, você automaticamente começa a eliminar o que você não quer. Então, quando você põe um foco no positivo, você aumenta a intensidade da força positiva. Automaticamente, a força negativa diminui. Ela vai perdendo a intensidade, é automático esse processo. E é recomendável, faz muito sentido que todos vocês vão por esse caminho hoje. Prefiro qualidade, não quantidade, parabéns, é isso aí. O universo respondendo aquele livrai-me do mal. Isso, é isso aí. Livrai-me do mal, por favor, né? Livrai-me dos chatonildos e chatonildas, faça isso. Agora, não adianta você falar livrai-me do chatonildo e ser chatonildo, hein? Que aí não vai funcionar, vai ficar incongruente, certo? Quem entrou aí no final, o M Bonfim, pega na repetição depois, ou aqui pelo Periscope, ou lá pelo YouTube, no Canvas Consultoria e Coaching. A gente ainda tem uma dica, que é a quinta dica e última. Escreva um diário todas as noites, detalhando as experiências vividas no seu dia e as coisas pelas quais você se sente grato, além do que aprendeu nesse dia. E além também do que está esperando que aconteça. Fazer um diário, um registro, é algo que pode funcionar como um self-coaching para você, como se fosse um auto-coaching. Porque é uma oportunidade que você tem não só de desabafar, como de ler depois que você escreveu. Porque a gente, quando a gente tá pensando, a gente fica absorto nos pensamentos, a gente não tem um critério claro, né? A gente começa a simplesmente viajar e o pensamento leva a gente para lugares que às vezes você até se perde. E escrever te dá a oportunidade de reler aquilo, especialmente escrever sobre o que você foi grato no seu dia. Lembra que gratidão e perdão promovem hormônios positivos para você? Faça isso antes de dormir, todas as noites. Pega lá o seu caderninho ou o note do seu celular, o lugar onde você gosta mais. Apesar que existem o Brian Tracy, que é um dos maiores coaches do mundo, inclusive de negócios, e já foi coach de vários líderes internacionais. O Brian Tracy falou no último seminário internacional que eu tive com ele, ele falou que escrever com a mão, não com o celular, né, não com o computador, mas escrever com a mão, a caneta, promove mágicas no seu cérebro. Quando você faz o movimento de pegar a caneta e o papel e escrever, você promove no teu cérebro, você exige do teu cérebro de uma área cerebral que promove mais ideias do que quando você faz o movimento de digitar no computador. Isso é neurocientífico também. Então, se você tem lá o seu caderninho de notas, faz lá o teu acompanhamento, um registro mesmo. Ativa o lado direito do cérebro. Ativa áreas que você às vezes não está usando. E procura, tem que ser honesto no que escreve, isso. O lado criativo, isso. E aí você procura escrever sobre o que você foi grato no seu dia. Procura escrever sobre o que eu aprendi hoje, né? E aí, voltando até para a primeira dica de todos, você pode escrever lá no seu diário. O que eu esperava ter hoje de manhã, que amanhã eu vou me sentir mais entusiasmado quando eu acordar, né? O que eu fiz hoje, que projeto eu iniciei hoje, que amanhã vai me deixar mais entusiasmado. O que eu fiz hoje para merecer pessoas legais à minha volta? O que eu fiz hoje sobre a água? Será que eu bebi muita água o dia todo? Quanta água eu bebi hoje? Quantos motivos eu procurei hoje para dizer obrigado? E quantas vezes eu demonstrei gratidão às outras pessoas, né? Com quais pessoas eu almocei hoje? Eu almocei com os meus amigos, isso me ajudou no meu dia a elevar o meu bom humor e a minha energia? Como eu tô me sentindo ao escrever um diário? Essas foram as dicas de hoje pra gente elevar o bom humor, para que você tenha nessa quarta-feira vendas, muitas vendas para atrair nesse dia de hoje. Boa sorte, Edila. Isso aí, vendas, muitas vendas, que você não só atinja, como você supere as suas metas. Muito interessante isso de escrever, é legal, né? Isso de escrever é uma coisa que hoje, com a modernidade e com as facilidades eletrônicas, a gente acaba muitas vezes deixando de lado. Eu sou viciada em caderninhos, eu tenho um monte de caderninhos. Faço pequenos, meus periscopes são todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã. De vez em quando eu faço um periscope extraordinário, quando eu entrevisto um coach, quando eu falo de um tema com um tema a mais. Mas meus periscopes regulares são na quarta-feira, às 8h30 da manhã. Aqui estão os meus contatos.
Até agora nós temos 932, 933 agora pessoas ao vivo nessa live. Gratidão a vocês. Muito obrigada. Aqui estão os meus contatos, luciana@canvasconsultoria.com.br, Canvas Consultoria e Coaching no YouTube, no Facebook, para você achar lá muito conteúdo sobre energia. Quer receber o texto do Tony Robbins? Acha lá no meu Instagram, @lu_figueiredo_, ou no meu Facebook, lá na Canvas Consultoria e Coaching. Escreve o seu e-mail lá no comentário do post para você receber o que o Tony Robbins come, tá? O que faz com que... Olha, ele tem um patrimônio de 50 milhões de dólares, só ajudando pessoas e começando do zero. Eu que agradeço a vocês pela presença, eu que agradeço a vocês por estarem comigo mais uma quarta-feira, 8h30 da manhã. Que legal que influencia digitalmente. Eu acredito muito no digital, eu acredito que hoje em dia a nossa vida não é mais separada entre on e off. Eu acho que nós somos já... a nossa vida no Facebook, a nossa vida no LinkedIn, ela já se misturou completamente com a nossa vida no mundo real, né? Inclusive no coaching de carreira, uma das coisas que eu trabalho com os meus coaches é o LinkedIn. Uma das coisas que eu trabalho é o que você escreve nas redes sociais, porque você vai ser pesquisado. É uma ingenuidade sua acreditar que você pode colocar foto bêbado com os teus amigos no final de semana com a barriga pra fora e achar que isso não vai impactar na sua vida profissional. Isso é ingenuidade, porque por mais que você feche os seus perfis, as pessoas vão te pesquisar. E hoje em dia na internet é muito fácil encontrar suas opiniões, encontrar o que você escreve. Então, se você é mal criado na internet, o seu selecionador, se você estiver participando de uma entrevista de emprego, ele vai saber. Se você vai no Twitter dos outros e escreve coisas, dá pra saber também. Isso é pesquisado. Do mesmo jeito que você pesquisa também, as pessoas não não fiquem aí disfarçando, você pesquisa. A primeira vez aqui você vive na Turquia? Olha, Nailda, que legal. Ah, não, é uma PES que vive na Turquia, que vocês estão com a mesma cor. Legal, bem-vinda. Gostei de saber, que legal. Muito obrigada. Pessoal, é um livro, e toda a nossa história tá lá. E outra coisa também que a gente tem que lembrar é que tudo que a gente faz na internet, assim como na vida, gente, as coisas não ficam esquecidas, né? Então, daqui anos e anos, talvez você tenha filhos crescidos e talvez você já seja uma pessoa mais madura e as pessoas continuem pesquisando as coisas que você fez antes na internet, certo? Então, caiu na rede, já foi. A gente tem que tomar muito cuidado, igual na vida real. A gente não cuida da roupa que a gente veste, você anda igual palhaço na rua aí, não é? Você por acaso anda de qualquer jeito por aí? Claro que não. Vive só online, a gente é online, né, Rê? O nosso trabalho é digital, a Rê, aliás, sigam a Rê. A Rê é uma blogueira que dá super dicas aí, né? Tem um blog, tem o Instagram super ativo, o Facebook super ativo. Ela entende super de redes sociais. Se você vem pro Periscope e fica trolando as pessoas, vai ser descoberto. Claro que vai mesmo. Então sigam a Rê Tomás, é uma querida. Cada vez eu tô me aproximando mais dela, viu, Rê? Gratidão por você. Eu já tenho por você uma amizade virtual. Gosto muito de você. A Rê Tomás, essa daí que tá de roxinho aí, colocando a mãozinha e o coraçãozinho pra nós. Rê Tomás. Coloca aí, Rê, mais uma vez aí o teu comentário para as pessoas te verem. Sigam a Rê, ela faz muitas coisas legais na internet. E daqui a pouco eu tô indo lá, agora eu vou desligar o Periscope, tô indo lá pra TV afiliada da Rede Globo, dar uma entrevista pro Diário Comunidade. Logo, logo eu posto o link do G1, onde vocês podem assistir o programa pela internet. Ele não passa no Brasil inteiro, ele não vai ser ao vivo, vai ser um programa gravado, ainda não sei quando é que ele vai pro ar. Mas é claro que eu vou avisar todo mundo pra gente compartilhar essas alegrias. Pra mim é uma alegria poder multiplicar a minha mensagem cada vez mais. Pra mim é uma grande alegria estar com vocês aqui no Periscope. É um horário bloqueado na minha agenda, eu não atendo ninguém quarta-feira entre 8 da manhã e 10 horas, porque esse é o nosso horário. Esse é o horário de vocês. Esse é o nosso Voe Mais Alto, nosso programa de coaching semanal e gratuito para você na internet, com muita profundidade, muito conteúdo para vocês, tá bom? Isso tudo para fazer você voar mais alto na sua vida, nos seus negócios, na sua carreira e atingir todos os seus sonhos, tá bom? Para quem chegou aqui hoje pela primeira vez, pequena, bem-vindo. Juliano Sabino, muito obrigado por convidar os seus seguidores, fico muito grata, te assisto, viu? Te assisto mesmo. Obrigada pelos votos de sucesso na minha entrevista hoje na TV. Acho que vai ser muito legal. E aí,
eu posto alguma coisa de lá no Instagram pra vocês acompanharem. Tudo de bom pra vocês também. Sejam bem-vindos por aqui sempre. Uma excelente quarta-feira, muito bem-humorada pra vocês.